O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim também o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo hoje, como sempre, esse discurso do pão da vida. Jesus quer ser o nosso alimento, e ser alimento na palavra de Deus significa que o Senhor quer viver uma comunhão perfeita conosco. Jesus é o pão da vida, ele é a vida para o mundo, a fim de que o alimento que nós recebemos nos leve a viver a eternidade. Nós, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, somos convidados a permanecer. E nós entendemos que a palavra permanecer significa não só comungar, mas carregar dentro do coração uma crença. Crer que quem se alimenta de Cristo e vive a sua palavra, esta pessoa tem a vida eterna. Então, o nosso alimento também é fazer a vontade de Deus. Jesus, quando ele fala sobre o pão da vida e fala da carne, ele quer dizer que a carne é tudo o que constitui a realidade do homem com suas possibilidades e debilidades. A carne tem o significado de ser um aspecto material, mas que precisa do toque da graça de Deus. Quando Jesus vê a necessidade humana, ele nos ensina que comungar, receber a Eucaristia, é se tornar servo da Eucaristia, filho da Eucaristia, transmissor da verdade de Deus e desta Eucaristia. Comer a carne e beber o sangue de Jesus significa incorporar a vida a Jesus. Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nossa realidade divina crie uma fusão perfeita entre o que nós somos e o que Deus espera de cada um de nós. Tome o corpo de Cristo e leve a mensagem dita por Jesus em seu coração. Que hoje nós sejamos, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas que vivem uma experiência tão perfeita de Cristo na Eucaristia, que vivamos como Ele ressuscitado em nossos corações. Cristo é o nosso alimento, Cristo é a nossa vida. São João Crisóstomo, ele dizia, com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo, em que se transformam aqueles que o recebem. No corpo de Cristo, não muitos corpos, mas um só corpo. De fato, tal como o pão é um só, apesar de constituído por muitos grãos, e estes, embora não se vejam, todavia estão no pão, de tal modo que a sua diferença desapareceu, devido à sua perfeita e recíproca fusão. Assim também nós estamos unidos reciprocamente entre nós e todos juntos com Cristo. Quando São João Crisóstomo fala desta comunhão perfeita com Deus, ele nos convida a viver uma profunda comunhão entre nós, os irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa vida seja Cristo, que Ele seja o nosso guia, o nosso mestre e o nosso alimento perfeito. E que traduzamos nossa Eucaristia todos os dias com as nossas atitudes. Transformar-nos no próprio Cristo. Eu sou
e me torno aquilo do qual eu me alimento. Derrame, Deus, sobre nós e sobre vossas famílias a sua bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.